Olá pessoal, vamos lá para mais uma aulinha. Essa semana nós vamos dar início à inequação do segundo grau. É um pouquinho mais trabalhoso do que a inequação do primeiro grau. Então, primeiro vamos conhecer, vamos saber o que é uma inequação do segundo grau. Ó. A definição: se eu tiver uma função f de x ao quadrado mais bx mais c, olha só, isso aqui é uma função do segundo grau, é uma função quadrática, por quê? Porque ela tem o índice aqui, ó, de grau 2, tá? Nós vamos denominar inequação do segundo grau quando ela tiver uma dessas formas aqui, ó. Quando ela tiver o sinal de desigualdade, ó, eu tenho que a função está sendo maior que zero, eu tenho que a minha equação do segundo grau está sendo menor que zero, maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero, tá? Isso aqui mostrando de forma algébrica. Olha aqui alguns exemplos, ó. Primeiro, ó, x ao quadrado mais 4x menos 5 maior que zero. Isso é uma inequação do segundo grau? É, porque eu tenho um índice aqui, ó, um expoente, uma incógnita, perdão, que tem o expoente 2, o índice 2, e eu tenho um sinal de desigualdade, ok? Isso aqui, ó, tá sendo maior do que zero. Tá. Agora, olha essa segunda função, ó, 3 menos x menor que 1 menos 2x quadrado. A professora, ela não é uma inequação do segundo grau, porque ela não tá nesse formato aqui, ó. O termo com x quadrado, o termo com x e o número sozinho, ó. Não tá assim, mas não precisa estar sempre nessa ordem, tá? Olha só, tem um termo aqui, ó, com x ao quadrado. Então, ela é do segundo grau. E eu tenho o sinal de desigualdade. Isso aqui é só para reconhecer que é uma inequação do segundo grau. Se eu for resolver, aí eu tenho que deixar todo mundo para o lado e deixar o zero do outro lado, tá? Calma que nós vamos chegar já nela. Essa terceira, ó, 3x quadrado menos 2x maior ou igual a 1. É uma inequação do segundo grau? É, porque eu tenho termo com x ao quadrado e eu tenho o sinal da desigualdade aqui. E essa quarta, ó, menos 2x ao quadrado mais 12x menos 18 menor ou igual a zero. Então, é uma inequação do segundo grau, ok? Então, isso que é a inequação do segundo grau. A questão é, como resolvê-la? Então, vamos lá, resolver. O que eu preciso para resolver uma inequação do segundo grau? Eu preciso de duas coisas. Primeiro, encontrar a raiz, encontrar o zero da função, como se ela fosse uma função, tá? Você vai encontrar a raiz dela. E depois que eu encontrar isso, eu tenho que analisar se a boquinha da minha parábola vai estar virada para cima ou para baixo. Então, quer dizer que, de certa forma, eu vou ter que construir o gráfico desta função, dessa situação, para que a gente consiga dar a solução dela, tá bom? Então, primeira coisa, encontrar as raízes. Então, vamos lá. O que é encontrar as raízes? Tá, antes disso, vamos identificar algumas situações que podem acontecer com o gráfico. O que eu preciso saber? Que quando o sinal do A é positivo, quer dizer, é um valor maior do que zero, olha só, nesse caso, ó, o A é maior que zero. Nesse caso, o A é maior que zero, tá? Aqui é 3, aqui é 1. Ó, aqui o A é menos 2, aqui ó, menos 2, tá? Então, isso aqui define a boquinha da parábola, a concavidade, tá? Então, ó, se o A é positivo, a boquinha é virada para cima, ó. Tá vendo? E agora, o que vai determinar? Ó, isso aqui é o eixo X. O que vai determinar se a parábola ela vai estar passando pelo eixo X, ó, se ela vai estar flutuando, ó, vai estar lá para cima, se ela vai encostar só, ou se ela vai cortar, passar, ó. Aqui ela tá passando em 2 pontos, aqui ela tá encostando e aqui ela tá flutuando, ela não tá encontrando o eixo, né?
O que vai definir isso? O delta, o sinal do delta, ó. Se ao resolver o delta, o valor dele for um valor menor do que zero, quer dizer, negativo, a minha parábola vai ficar flutuando. Se o meu delta for igual a zero, ela vai, ó, encostar aqui, ó, em um único ponto. E se o delta for maior do que zero, ela vai cortar o meu eixo x em dois valores diferentes. Olha só, por que isso, ó? Quando o delta é maior que zero, eu consigo encontrar duas raízes distintas, diferentes. Quando o delta é igual a zero, eu encontro, ó, duas raízes, só que essas duas são iguais, tá? E quando o delta é menor do que zero, não existe raiz real, tá? Não vai cortar aqui, ó. A raiz é o valor onde ele corta o eixo x, ó. O x1 e o x2 é a raiz, ela tá cortando aqui, ó, o eixo x aqui e aqui. Aqui a raiz, nesse ponto aqui. Aqui não tem raiz real, então ela vai estar flutuando, tá? E nesse outro caso, qual que é a diferença? Apenas a boquinha da parábola, ó. O A é negativo, a parábola está virada com a boquinha para baixo, ó, tá vendo? Ó, boquinha virada para baixo, boquinha virada para baixo. E a mesma situação, ó. Se o delta for um valor negativo, ela vai estar flutuando, ó, para baixo do eixo x. Ela não vai encostar o eixo x, porque não tem solução, tá? Não tem solução real. Agora aqui, ó, se o delta for igual a zero e o A negativo, ó, a boquinha vai estar virada para baixo e ela vai encontrar aqui em um único ponto. Nesse caso, o A negativo e o delta maior que zero, A negativo, boquinha virada para baixo, delta maior que zero, duas raízes distintas, ó. Então, eu vou ter duas raízes, então ele vai cortar em dois pontos. Tudo bem, pessoal? Agora vamos para a prática, vamos resolver exercício para tirar isso daqui, ó. Vamos tirar as dúvidas disso daqui. Então, pegar o primeiro exemplo, primeira situação. Resolver essa inequação aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3 é menor do que zero. Então, primeira coisa, o que eu preciso fazer para encontrar a solução dessa inequação? Primeiro é encontrar o valor de x, tá? Então, como que eu encontro o valor do x? Encontrar o valor do x é encontrar a raiz ou zero da função, tá? Que é através da formulinha de Bhaskara, que é o delta. Depois que eu fiz isso, eu vou analisar, ó, o que ele está pedindo. Ele quer os valores menores, tá? Ó, menores. Então, eu vou ter que analisar para quais valores o y é menor do que zero, ó, porque é os menores que eu quero. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos encontrar os zeros da função, que é a raiz. Primeira coisa, vamos identificar quem que é o A, o B e o C, ó. O A é quem está com o x ao quadrado. Qual o valor que está aqui, gente? Não tem número, então é o 1. Então, ó, o A vai valer 1. O B é quem tá com o meu x, ó, menos 4, ó, B vai ser menos 4 e o C vai ser 3 positivo, tá? Então, é o que eu coloquei aqui, ó. A vale 1, B vale menos 4 e o C vale 3. Pessoal, identificado aqui, ó, os coeficientes A, B e C, agora é só colocar na fórmula do Bhaskara. Então, qual que é a fórmula do delta, ó? B ao quadrado menos 4AC. Então, quem que é B? B é menos 4, ó. Como é negativo, coloca entre parênteses, ó. Menos 4 ao quadrado. Menos da fórmula, menos esse 4 que é da fórmula, vezes o A. Quem que é o A? 1. Vezes o C, que é 3. Então, vamos lá, ó. Resolvendo isso. Menos 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, ó, é menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais e 4 vezes 4 dá 16, tá? Então, menos 4 ao quadrado é 16 positivo. Agora aqui, vamos fazer a regra do sinal, porque, ó, eu tô multiplicando, lembra? Quando eu estou multiplicando, eu faço a regra do sinal. Menos 4 vezes 1 positivo, ó, menos com mais, menos. Então, vai ficar menos 4. Menos 4 vezes 3 positivo, ó, menos com mais, menos. 4 vezes 3, 12. Então, menos 12.
16 tira 12, 4. Então, meu delta é 4. Beleza, agora vamos continuar a fórmula. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2A. Essa aqui é a formulinha. Agora, vamos substituir os valores, ó. Quem que é o meu B? B é menos 4, ó. A fórmula é menos o B. Então, vou colocar aqui, ó, menos o B. Quem que é o B? Menos 4. Então, parênteses, coloco menos 4 lá dentro. Mais ou menos a raiz do delta. Quem que é o delta? Opa, o delta tá aqui, ó, acabei de encontrar. É 4. Dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, ó, vamos resolver, ó. Menos com menos, mais. Então, ficou 4 aqui, ó. Mais ou menos, quanto que é a raiz de 4? 2. E 2 vezes 1, 2. Agora, eu vou separar em duas situações, porque eu tenho mais ou menos aqui. Então, uma eu vou fazer com mais e outra eu vou fazer com menos, ó. 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. 4 tira 2, 2. Dividido por 2, 1. Ótimo, encontrei as raízes. Pessoal, só voltando aqui, ó. Esse delta, ele é menor que zero, ele é igual a zero ou ele é maior que zero? Ele é maior que zero. Se ele é maior do que zero, ó, maior do que zero, o gráfico vai estar ou nessa situação ou nessa situação, ó. Se o A for positivo, ele vai ficar assim, um pouquinho para cima, cortando o X em 2 pontos. Se o A for negativo, ele vai estar com a boquinha para baixo, cortando o X em 2 pontos. Então, ó, o delta é positivo, ele vai cortar em 2 pontos, tá? Quais são esses pontos? Ela vai cortar no 3 e no 1. Então, vamos lá. Então, segunda coisa que eu vou verificar é a concavidade, a boquinha da parábola. Se ela está voltada para cima ou para baixo, ó, vamos ver? O meu A é positivo, então a boquinha está virada para cima. Se o A fosse negativo, ela ia estar virada para baixo, ó. Então, nesse caso, ela é para cima, pois o A é positivo. Tudo bem? Então, vamos lá, para esboçar o gráfico, ó. Então, eu sei que ela vai cortar ó, o eixo X nas minhas raízes, ó, que é o 1 e o 3. Não importa a ordem que você encontrou aqui, tá? Ah, professora, eu achei o 3 primeiro. Não tem problema. Aqui eu vou colocar na ordem crescente. A raiz é o 1 e o 3, beleza? Ótimo. E agora eu sei que a boquinha vai estar virada para cima, ó. Então ela vai estar fazendo isso aqui, ó. E você sabe aonde que ela vai cortar aqui, ó? Ela pode cortar no 2, ela pode cortar no 1. Tá vendo, ó? Ela pode estar com a boca mais aberta ou ela pode estar com a boca bem estreitinha, ó. Fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? Então, como será que ela vai estar? Com a bocona aberta ou com a bocona mais estreita? O que vai definir isso, gente? É o valor do C, ó. O C é o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Nós já vimos isso semestre passado. Então, como o C vale 3, então ele vai cortar, o gráfico vai cortar aqui, ó, nesse ponto, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Beleza. Assim. Cortar no ponto 1 e no ponto 3, que são as raízes, e aqui no 3 porque é o valor do C. Beleza, pessoal? Ok. Mas, professora, eu preciso fazer isso para encontrar a solução da equação? Precisa, gente. Não tem como fugir. Por quê? Agora eu vou ter que fazer a análise do sinal dessa situação aqui, ó. Olha só. O que eu vou ter que ver? O que estiver aqui, ó, para baixo do eixo X, ó, ele é negativo, olha só. O Y vai ser negativo. E o que tiver para cima aqui, ó, do eixo X, o Y é positivo. Então, olha só. Aqui, ó, antes do 1, ó, menos 1, 0, 1. Esse pedaço tá assumindo valores positivos ou negativos, ó, no eixo Y, tá, pessoal? A gente vai analisar agora em relação ao eixo Y. Antes do 1 aqui, ó, eu tô pegando valores positivos, ó. Ele tá para cima do eixo X. Entre o 1 e o 3, o gráfico tá aqui para baixo, ó, tá para a parte negativa. Então, ele aqui vai ser menos. E depois do 3, o gráfico tá lá para cima, então ele é positivo. Ok, professora.
Ah, agora acabou? Não, agora que eu vou dar a solução. Mas para isso eu tenho que ver o que a minha função está querendo, ó. Ele quer os valores menores do que zero. Se ele tivesse maiores do que zero, eu ia pegar os valores positivos. Como ele quer os menores que zero, eu vou pegar o que é negativo, ó. Então, ó, qual parte que está sendo negativa? Esse pedaço aqui, ó. Então, a solução é todos os valores que estão entre o 1 e o 3, tá? E como que eu escrevo isso, ó? Solução. X pertencente aos reais, ó, lembra? Nós já trabalhamos isso mês passado. Tal que... Agora, como que eu vou representar que eu tô aqui no meio, ó? Nós vimos intervalo também semestre passado, ó. O X está entre o 1 e o 3, ó. O X tem que ser valores maiores do que 1 e o X tem que ser valores menores do que 3. Ou nós falamos assim, ó. 1 é menor do que X, que é menor do que 3. Tudo bem? Isso aqui é uma questão de treino, tá, pessoal? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito longo, tá? Aí eu vou gravar o próximo exemplo e postar aqui para vocês.